Lucas, capítulo de número 24, queridos. Versículo de número 13, é uma passagem tão bonita das Escrituras. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sou enriquecido por essa narrativa. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas. Esse Cleopas, a tradição diz que ele era irmão de José. Irmão de Zebedeu, pai de João e Tiago também. Portanto, parente de Jesus. Respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade? O coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Pai Santo, Senhor, nós precisamos tanto de Ti, precisamos que o Senhor se mostre para nós esta manhã. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue. Jesus, amém. Nós precisamos, queridos, de estímulos.
Porque nós somos desencorajados todos os dias pelo mundo, pelo pecado e pelo diabo. Não sei vocês, eu sou. Nós precisamos de estímulos, porque nós precisamos que o nosso coração queime de paixão por Deus para viver a vida cristã. Para dizer não ao mundo, ao pecado e ao diabo. Você precisa que o seu coração esteja apaixonado por Jesus Cristo. Você precisa que o seu coração esteja queimando de paixão por Ele. Que seu coração seja atraído por Ele, para que você possa rejeitar aquilo que o mundo, o pecado e o diabo oferecem todos os dias para você. Todos os dias nós precisamos ser renovados por Deus. E esse texto mostra a experiência de dois homens completamente desestimulados, desesperados, aflitos, eles estão entristecidos. Por quê? Porque o final de semana deles foi um final de semana terrível. Eles vivenciaram a crucificação de Jesus. A esperança foi suprimida. Eles tinham uma esperança pessoal de que Jesus haveria de redimir Israel. É a mesma linguagem do Êxodo. Eles acreditavam que Jesus iria fazer com Israel o que fez lá no passado, libertando Israel, agora não mais do jugo egípcio, mas do jugo romano, e libertando Israel para que Israel prestasse culto a Deus de forma livre. Mas isso não aconteceu da maneira em que eles esperavam. Ficaram entristecidos, abatidos, cabisbaixos. E regressaram para Emaús. Abandonaram a jornada, a caminhada com Deus. Quantos de nós não somos tentados a fazer isso também? Por causa dos nossos fracassos, das nossas desilusões, nossos desapontamentos, somos tentados a abandonar tudo. E este texto vai mostrar como é que Deus lida com isto. Como que Deus lida com as nossas frustrações? Com o nosso coração adoecido e frio. Como que Ele faz para curar isto? E mudar isto? A primeira coisa que Deus faz, na pessoa bendita de Jesus Cristo, é se aproximar dos seus discípulos. O texto mostra Jesus se aproximando deles. Eles estão caminhando, são 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús, uma pequena aldeia. E ele se aproxima de forma compassiva, amorosa, misericordiosa, disposto a ouvi-los. Quando você estiver desapontado, quando você estiver se sentindo frustrado com a sua vida, quando as coisas não derem certo para você, quando você cair em si de que aquilo que você sonhava que Deus iria fazer e aconteceu o contrário, saiba de uma coisa: Deus está disposto a te ouvir. Ele se aproxima deles para ouvi-los. Esse homem chamado Cleopas é o primeiro homem que conta para Jesus aquilo que Jesus fez. E narra para Jesus a perspectiva que ele tem acerca daquilo que Jesus tensionou fazer na eternidade. E Jesus pacientemente escuta. 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 Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Nós esperávamos que ele fosse acabar com essa opressão dos romanos contra nós. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós esperávamos que ele fosse trazer a dignidade para a nossa nação. Que ele fosse acabar com a pobreza. Que ele fosse devolver a honra que nós tínhamos como foi no período de Davi e de Salomão.
Mas ele morreu. Ele morreu, embora ele fosse um profeta poderoso, em palavras, em obras, ele morreu. Ele disse que iria ressuscitar, mas nós não acreditamos. Embora as mulheres tenham ido ao sepulcro de manhã, mas nós não acreditamos na conversa das mulheres. A verdade é essa. Elas disseram que o túmulo está vazio. Disseram que tiveram visões. Acreditamos nisso. Jesus está ouvindo. Então a primeira coisa é esse ouvido compassivo de Jesus. Misericordioso, amoroso. Está disposto a ouvir as nossas frustrações. Sem nenhum tipo de censura. Agora, Ele é um Deus, Ele é Deus, Ele é soberano. Por quê? Porque ele os impede de reconhecê-lo. Bastaria que Jesus dissesse: ei, olha aqui, sou eu. Olha as minhas mãos. Acabaria o mistério e o sofrimento. Mas o texto diz que eles estavam andando com Jesus. Jesus impediu que eles o reconhecessem. Versículo 16. Gostaríamos que Deus se revelasse a nós. Mandasse um anjo do céu assim, linguagem de fogo, resolvesse os nossos problemas. Nós gostaríamos de um espetáculo religioso, uma revelação, uma profecia, algo que revelasse o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Mas Deus se oculta. Ele é um Deus que se oculta. A Bíblia fala sobre isso. Ele é soberano. E essa é uma das nossas crises. Um Deus que se oculta. E que só vai se revelar da maneira em que Ele decretou que haveria de se revelar ao seu povo. Ele não vai se revelar de outro jeito. Para o nosso próprio bem. O texto é muito claro. Ele os impediu de reconhecer. É um Deus soberano. Então, durante esses 11 quilômetros, eu imaginei quanto tempo gasta de caminhada em 11 quilômetros. Temos um atleta aqui, corredor. Este 20 minutos. Andando 40, 50 quilômetros. Você faz em quanto, Thiago? Hein, Wellington? Vou deixar vocês me ver. Vou me ocultar. Deus que se oculta. Para que a gente cresça. Igreja, na sua infância, é a igreja. É a igreja madura. E aprende. Ele não está distante. Agora, em segundo lugar, ele faz um diagnóstico sobre o problema real deles. Qual é o problema real desses homens?
Olha o que ele diz no versículo de número 25. Depois de ouvi-los, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. A palavra que Paulo usa em Gálatas: insensatos, nécios, tolos. Como vocês demoram para crer? Como vocês demoram para aceitar o que a Bíblia ensina para vocês? Essa é a censura de Jesus para eles. E olhem que Jesus não censura a dificuldade que eles têm de acreditar no testemunho das mulheres acerca da ressurreição. Jesus não diz para eles o seguinte: por que vocês não acreditaram nas mulheres que disseram que o túmulo está vazio? Mas ele diz: o problema de vocês é que vocês preferem aplicar a realidade da sabedoria deste mundo e desprezar a sabedoria de Deus para descansar nas horas difíceis da vida de vocês. Vocês não deveriam saber que o Messias haveria de sofrer, pois entrar na sua glória? Vocês não deveriam saber que a Bíblia está desde o início mostrando que a cruz antecede a glória, que a cruz antecede a ressurreição, que antes de uma coroa de ouro há uma coroa de espinho? Vocês não deveriam saber disso desde o início? Por que vocês demoram para aplicar esta verdade clara das Escrituras à realidade de vocês e preferem aplicar a sabedoria deste mundo, a sabedoria que não vale nada diante das horas difíceis da vida, a realidade de vocês? Ele apresenta o remédio. Obrigado aqui. Porque bastava que ele dissesse: olha aqui, olha, eu estou aqui. Mas o que Jesus faz com eles? Versículo de número 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele começou lá em Gênesis, até Malaquias no Antigo Testamento, e começou a falar o que a Bíblia, na época deles, que era o Antigo Testamento, falava acerca de Jesus. Sobre essa temática. Glória do Messias. Essa palavra explicar aqui é de onde vem a palavra hemenêutica, interpretar. Ele deu uma aula de interpretação bíblica para esses dois homens. Era o que eles precisavam. Esse é o remédio para um coração triste, cujo rosto transparece essa tristeza. Agora, isso fez bem a eles. Mas olha o que aconteceu. Versículo de número 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Parece que Deus deixar. Menção de passar adiante, deixar a gente. Por que ele faz isso? Porque por detrás disso está a seguinte premissa: será que eles estão satisfeitos?
caminhada que eu tive com eles. É para eles, mostrando para eles desde Gênesis capítulo 3, em que uma profecia de que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, mas seria ferida por ela. Até Malaquias, passando pelos profetas, falando do sofrimento de Jesus, nos Salmos. Extraordinária. Eu gostaria de ter tido o sermão, o esboço do sermão de Jesus, dessa caminhada num domingo à tarde. Jesus falando sobre Jesus na Bíblia. Será que eles estão satisfeitos com isso ou eles querem mais? E essa é a pergunta para nós hoje de manhã. Será que nós queremos mais de Jesus? Ou nós estamos satisfeitos com aquilo que nós buscamos dele num devocional pela manhã em casa? Em que nós separamos 10 minutos do nosso dia para ler um trecho das Escrituras ou um trecho de um livro, oramos apressadamente e vamos para o nosso trabalho ou para os nossos afazeres? Ou será que nós queremos mais de Jesus? Você está satisfeito com aquilo que você tem de Jesus ou você quer mais? Você quer mais? Está satisfeito? E é justamente para estimular a necessidade que nós temos de Jesus, é que ele fez menção de passar adiante. Mas aqueles homens já tinham recebido e queriam mais, mesmo não sabendo que era Jesus que estava com eles. E por isso eles disseram: fique conosco, não vá embora, a noite já se aproxima, entre na nossa casa, entre na nossa... E que nós possamos saber disto nesta manhã. Jesus não recusa esse tipo de convite. Agora, este verbo convencer, que Lucas usa aqui, não mostra o que foi a verdade, porque ele significa urgir, constranger, quase pegar a força. Por favor, na nossa casa. Não vá. Fique aqui. Me lembro que quando teve aquela música, está na minha casa, eu era pastor lá em Passo Fundo. Crianças. Sabe quem eram os professores dele? Eu e a Eliane e mais uma senhora. Só que lá o trabalho com as crianças era um domingo de manhã. Dava o café da manhã, depois fazia a escola bíblica. 5 crianças, queridos. Eram irmãos. A mãe era prostituta, trabalhava em casa. Então vocês imaginam. Temperatura, Passo Fundo, é uma média de 3, 4, 5 graus. As crianças iam com os pezinhos no chão para a igreja. Começava os trabalhos com eles domingo, 8 horas da manhã. 7 horas da manhã eles já estavam na porta da igreja. O senhor Miranda ia abrir para fazer o café, e eles estavam lá. Acabava, eles falavam assim: não deixa a igreja não. Pediam para a gente cantar. Queridos, era impossível vocês verem as crianças cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem que vocês se emocionassem.
gente ia para casa, às vezes a gente levava eles para casa. Eu e a Eliane. Às vezes não. Quando a gente não levava, eles iam. Acabava de chegar, eles chegavam na porta. Está na minha casa. Está na minha vida. Passou pela minha ideia de adotar aquelas crianças. Eu falei para uma pessoa que não tinha filhos. Tinha condições financeiras. Ela 5 irmãos. Teve um irmão da igreja que cuidou dessas crianças, levou ao médico, foram diagnosticadas com muitas doenças. Jesus entra. Senta na mesa. Porque é um lugar que ele gosta de estar. O Evangelho de Lucas é o lugar preferido de Jesus. Sentar-se à mesa para comer. Sabiam disso? É o Evangelho que Jesus mais aparece comendo, sentado à mesa com alguém. Por isso que ele foi chamado de glutão, beberrão, amigo de pecadores. E lá, e pega o pão, porque ele é Senhor. Muitos não querem que Jesus entre nas suas casas, porque ele entra como ele entra como visitante, mas lá dentro ele é o Senhor. Ele pega o pão, porque essa prerrogativa era do dono da casa. Pegar o pão, dar graças e repartir com os visitantes. Mas ele é o Senhor. Jesus é o Senhor da sua casa. Ele quem dita as regras lá dentro. Ele quem dá o comando da programação da casa, de como a casa vai funcionar, como o dinheiro vai ser gasto, qual é a programação da televisão, os horários da agenda. E o texto diz que os olhos deles foram abertos. Abertos. Eles se lembraram não da ceia, porque eles não estavam na ceia, na última ceia. Mas eles celebraram no dia que Jesus multiplicou os pães. Porque foi o mesmo evento, pegou o pão, deu graça, multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Os olhos foram abertos. Viram que era Jesus. Jesus desapareceu da presença deles, porque eles, quando viram que era Jesus, não precisavam mais que Jesus estivesse ali. E tudo mudou a partir do instante em que eles tiveram essa visão de Jesus, viram que Jesus está vivo. Porque tudo muda quando Jesus se revela para nós. Tudo muda. Olha o que aconteceu. Eles foram embora. Na mesma hora, versículo 33. Levantando-se, voltaram para Jerusalém. Poderiam ter arrumado a cama, tomado banho, ido dormir. Vamos assistir o Fantástico. Vamos dormir. Não. Mais 11 quilômetros de caminhada. O cansaço vai embora. O cansaço vai embora. Quando Jesus se revela para nós, queridos, há uma renovação tão grande nas nossas emoções. O nosso coração é tão estimulado. E essa fadiga que nós temos dentro de nós, esse cansaço crônico, esse desânimo, ele vai embora.
Porque a vida se encontra com a nossa vida. A vida com V maiúsculo se encontra com a nossa vida e expulsa todos os germes de morte. E inflama a gente de tal forma que nós somos capazes de fazer coisas que nós não faríamos de outro jeito, de maneira nenhuma. Andamos quilômetros para ir ao culto. Andamos quilômetros, se for possível, para fazer oração por alguém no hospital. Não medimos esforços para fazer algo para Deus. Temos alegria profunda em fazer as nossas obrigações diárias. Estava lendo dias atrás sobre Jonathan Edwards. Ele tinha 12 filhos. Sua esposa reclamava bastante da sobrecarga de trabalho. Pensou? Até que a igreja foi visitada por um avivamento lá. Boston. O biógrafo conta que ela foi tocada pelo Espírito de Deus. Ela já trabalhava muito na pastoral. Jonathan Edwards. Educar em casa. Cuidar deles. Tudo muda quando nós temos uma visão de Jesus. Se Jesus está vivo, tem a última palavra. E Jesus está vivo. Por isso nós estamos aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. E vou terminar com isto. A vida cristã é uma vida de entusiasmo, fervor, de esperança. Tem um coração assim, queridos. Mas você deva estar sentado aí dizendo o seguinte: eu preciso ter uma visão de Jesus. Dado comigo. Aí eu vou acreditar nele e vou ser uma pessoa diferente amanhã já. Meu marido vai ver que eu sou diferente. Esposa, os meus vizinhos. Eu vou começar a falar de Jesus para os meus vizinhos. Serei um cristão diferente, vou assumir um ministério na igreja. Será? Será que nós precisamos ver Jesus com os nossos olhos naturais? Muitas pessoas viram Jesus e o resultado não foi legal. Aliás, teve um homem chamado Tomé que disse que só ia acreditar se visse. Aí Jesus se apareceu para ele. Tomé, estou aqui. Toca aqui. E as feridas. Toca aqui. Ele tocou e falou: Tomé, você precisou ver para crer? Bem-aventurados que não viram e creram. Como é que nós vamos ter esse coração que queima por Jesus? Como? Como é que nós vamos ter, queridos, essa paixão profunda e capaz de mexer com todas as dimensões das nossas vidas? De nos dar ânimo no nosso casamento, nos dar ânimo para educar os nossos filhos, ânimo para dizer não ao pecado, ânimo para dizer sim ao discipulado de Jesus, ânimo para assumir aquilo que Jesus espera que nós façamos na casa dele,
ânimo. Deixar que os dois desanimados de Emaús, que foram transformados, digam para nós: o coração nos ardia. Estava na mesa com a gente. Só pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras, aqui, o meio, a maneira que Deus determinou que ele fosse encontrado. Por isso ele deixou os olhos deles impedidos de o reconhecer. Porque depois deles, a maneira em que nós iríamos conhecer Jesus não é através de visões, revelações. Isso aqui. Quando ele nos falava pelo caminho, e é outro verbo no grego aqui, explicar lá do outro versículo 26, é interpretar, e aqui é abrir as Escrituras e explicar minuciosamente. Quando ele minuciosamente nos falava das Escrituras pelo caminho, São pegava fogo. Fogo. João Batista disse que Jesus Cristo ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse Espírito Santo de Deus desceu no dia de Pentecostes. E é o mesmo fogo que um dia ardeu naquela sarça lá no Monte Horebe. Fogo que queima o pecado. Fogo que inflama as nossas línguas, para que a gente possa louvar a Deus, orar e proclamar o Evangelho. Um coração que queima é a maior necessidade que nós temos hoje. É a maior necessidade da igreja hoje. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que quando o coração da igreja deixa de queimar, o inferno arde mais forte. Se nós não temos esse fogo dentro de nós, que hoje a gente sai daqui sabendo como é que nós vamos encontrar. Começando com Moisés e os profetas. Não precisa nem do Novo Testamento. Mas nós temos todinho. Não precisava nem do Novo. De Gênesis a Malaquias. Tem material suficiente para inflamar o teu coração, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, para inflamar as nossas crianças, para mudar a nossa vida. Examinem, busquem Jesus na Bíblia. É isto. Vem, Espírito Santo, queime a gente. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã pedindo mais do Senhor, muito mais de Ti, muito mais de Ti, Senhor. E a Tua palavra nos queime, que a Tua palavra, Senhor, nos mude, e o Teu Espírito arranque de nós, ó Deus, a frieza
e nos inflame de paixão, Senhor, pelo Senhor. É minha oração.